Fala galera, chegando com os cortes dos melhores jornalistas de futebol pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal, acione o sininho pra ser notificado aí quando tiver vídeo novo. Agora, bora lá! Rica Perrone fala que Fluminense joga diferente contra o Flamengo. Fluminense 2, Flamengo 1, gente, vocês têm que aceitar, é uma resenha que não dá mais pra ter, vocês têm que ter um momento da vida, cara, que você tem que aceitar alguns fatos, entendeu? Cara, eu tenho que aceitar, por exemplo, que eu sou gordo, eu tenho que aceitar que eu tô ficando velho, você tem que aceitar que perder Fla-Flu pro Fluminense, no caso do Flamengo, é razoavelmente normal, cara. O que vai fazer? O Flamengo tem vantagem no retrospecto, o Flamengo é mais forte historicamente, recentemente é mais forte, mas ainda assim de 2019 pra cá são 16-14, ou seja, quem é que bateu no Flamengo 14 vezes de 19 pra cá? Cara, o Fluminense consegue um equilíbrio contra o Flamengo que não é justificável pela folha de pagamento para os dois times. Então você tem que considerar isso um fator que confesse a você, rubro-negro, que realmente o Fluminense é uma pedrinha no sapato do Flamengo. Ah, mas não valia nada, não interessa. Teve final que o Fluminense fez 4. Cara, o Fluminense contra o Flamengo, ele tem lampejos, ele tem coisas que só o Fluminense consegue fazer contra o Mengão. O flamenguista não gosta de ouvir isso, mas ele sabe, no fundo ele sabe, que o Fluminense é o time do Rio de Janeiro que mais incomoda o Flamengo e hoje não foi diferente. O grande jogo? Não, paralisado pela chuva ali, primeiro tempo mais enrolado e tal. Não foi um jogo aberto, o Flamengo jogou muito mal, o Fluminense também não jogou um grande jogo, mas o Fluminense fez 1-0. E quando o Fluminense faz 1-0, o Flamengo ali abre um pouquinho, o Fluminense faz 2-0, duas bolas meio assim, no meio do jogo, nada em sequência, que o Fluminense estivesse criando em sequência, nada disso, mas duas bolas no meio do jogo, aí o Flamengo acorda e começa a correr, busca um gol, mas não consegue buscar o gol de empate. Mais uma vez, o Fluminense contra o Flamengo é letal e o Flamengo cozinha demais e acaba não levando. É muito importante, estão falando em rebaixamento, o Flamengo... Cara, eu acho que o que pode acontecer é o Flamengo não se classificar. Acho que o Flamengo gostaria? Não, não sou desses também de falar, o Flamengo quer não se classificar. Desculpa, isso é coisa de maluco. O que o Flamengo pode é falar assim, cara, se eu não me classificar no Carioca, meio que foda-se. Porque, tipo, né? E honestamente, pelos últimos anos do Flamengo, meio que foda-se mesmo. Mas o Fluminense hoje, mais uma vez, jogou um Fla-Flu daquele nível, daquele padrão Fluminense contra o Flamengo, onde ele tira coisas da cartola. É meio Corinthians do meu São Paulo, sabe assim? Você não sabe como, nem pode estar na fase que for, quando ele aparece na sua frente por algum motivo, ele consegue vencer. É tipo uma criptonita rubro-negra, embora os rubro-negros não reconheçam isso publicamente, por exemplo, aqui nos comentários, mas quando eles estão entre eles, eu já presenciei várias conversas, eles mesmos falam, realmente a gente não dá sorte com o Fluminense. Mas isso eu sei que vocês não podem falar em público, mas eu posso. Marcelo Betti diz: Atlético bicou o Cruzeiro em todo o campo e mereceu vencer. Em favor do Atlético. Eu vou mostrar para vocês aqui vários dados que mostram que o Atlético duelou muito melhor do que o Cruzeiro, recuperou mais bolas, mordeu mais. Os dois gols do Atlético saem em recuperações de bola no segundo tempo. Mas eu acho que a tônica do jogo foi em nenhum momento deixar o Cruzeiro ser confortável. O Cruzeiro praticamente não tinha posse de bola de qualidade no campo de ataque. O Cruzeiro quase sempre estava sendo mordido pelo Atlético. Os domínios dos jogadores do Cruzeiro eram muitas vezes de lado ou de costas. E eles não tinham facilidade de atacar o Atlético. Acho que isso aconteceu em algum momento depois do 1-1. Acho que o Atlético recuou demais depois de empatar. Numa dessas saiu a roubada de bola e o segundo gol, então se era uma estratégia deu certo, mas foi o momento que eu acho que o Cruzeiro se sentiu mais confortável no jogo. Até poderia ter empatado o Cruzeiro, não seria de todo um resultado injusto pela criação efetiva dos dois times, né? O que cada um criou contra o gol do adversário. Se o Arroio faz aquele gol pelas chances criadas, seria até ok que empatasse, mas eu acho que se tivesse que ter um vencedor, o clássico, seria o Atlético. Destaque para mim muito grande para os atacantes do Galo, inclusive o Hulk, que mordeu muito. E por que inclusive o Hulk? Porque talvez fisicamente se espere um pouco menos do Hulk já nesse momento da carreira dele, que morderam muito para a saída de bola do Cruzeiro, os meio-campistas do Cruzeiro, e também os meio-campistas do Atlético, que também fizeram isso muito bem, e eu acho que conseguiram também colocar Dudu e Bernard para correr contra a defesa do Cruzeiro, e lançar boas bolas e sair da pressão do Cruzeiro. Enfim, acho que o Atlético pegou o Cruzeiro, tá? Pegou mesmo. O que o Cruzeiro gosta de fazer, eu acho que gostará de fazer com o Tite, né? Porque muda o técnico, acho que o Cruzeiro vai querer ocupar o campo de ataque, dominar o adversário, ter muito mais a bola, atacar, pegar rebote, ter esse tipo de volume que o Atlético não deixou o Cruzeiro ter em nenhum momento do jogo. Sai na frente o Cruzeiro com o gol do Caio Jorge, um vacilo da zaga que deixa o Caio Jorge escapar no bom cruzamento do Kaique, como deixou. Você tem que seguir um jogador no Cruzeiro, é o Caio Jorge, é meio que
indefensável que ele possa escapar e estar sozinho na marca do pênalti depois de um cruzamento. No primeiro tempo, o Atlético termina melhor. Eu acho que o jogo não teve um claro domínio, né, das ações. Eu acho que o jogo começa equilibrado, o Cruzeiro tem um bom momento, faz o gol. Eram alguns cruzamentos ali rondando a área do Atlético, mas eu acho que termina melhor o Atlético. No segundo tempo, o jogo começa com um panorama parecido. O Cruzeiro não consegue sair jogando, o Cruzeiro não consegue que seus meias ou seus pontas e o Matheus Pereira consigam ter liberdade para dominar as bolas. O Caio Jorge quase sempre encaixotado no meio dos zagueiros do Atlético, que chegavam muito junto dele sem deixar com que ele dominasse, ele fizesse qualquer tipo de pivô, que ele girasse para correr. E numa das jogadas que o Cruzeiro tenta sair, recupera a bola, o Galo já tinha avisado o Dudu no lance anterior que ele vai por dentro, o Fabrício Bruno faz a falta, ele dessa vez vai para o fundo, cruza e o Bernard aparece muito bem para marcar. Depois disso, acho que o Cruzeiro cresce, o Cruzeiro melhora, quase chega o Christian para finalizar, algumas finalizações de fora da área, acho que o Atlético recuou demais depois de empatar, até que vem as trocas, o time dá uma reoxigenada, ganha de novo força para pressionar o Cruzeiro, e numa saída do Fabrício Bruno de tentar girar a bola de um lado para o outro, se antecipa muito bem o Scarpa, e aí a bola cai no pé do Hulk, que faz um golaço, uma pintura, o come que ele dá no João Marcelo, né? E depois, ou no Jonathan Jesus, e depois a finalização no cantinho do Cássio. Tem muita qualidade o Hulk. Outra coisa é se ele consegue jogar assim o ano inteiro, se ele consegue manter isso. Se você está gostando até aqui do conteúdo, dê aquela força, inscrevendo-se no canal, deixando aquele like. Agora, bora continuar. O pessoal da TNT coloca uma interrogação. Santos vai brigar contra o rebaixamento no Brasileiro? Vamos ver o que eles comentaram aí. Do Campeonato Paulista, as duas últimas rodadas são até favoráveis ao Santos, enfrenta Noroeste e Velo Clube, dois times que estão lá embaixo, então dá para recuperar pontos e ainda brigar pela classificação, mas o nível de jogo, pensando que ele vai encontrar de dezembro a janeiro em Série A de Campeonato Brasileiro, precisa melhorar muito para não sofrer como no ano passado. Vamos começar para valer então esse último lance. Nossa tropa já tá posicionada no gramado da Neoquímica Arena pra gente repercutir bastante esse empate. Mais um do Santos, hoje sem gols, jogando aqui em Itaquera. Guido Nunes, a partir de agora é com você, meu amigo. Um abraço! Valeu demais, Otávio Neto, um abraço. Vamos nessa, último lance, começando com muitas perguntas para a gente responder sobre esse Santos. Vamos ouvir o Vojvoda explicando, né, mais um empate do Santos neste Campeonato Paulista, agora para o Red Bull Bragantino. E eu já deixo a enquete do dia no ar para você participar com a gente pela hashtag Último Lance. A pergunta de hoje é a seguinte: Robinho Júnior precisa ter mais chances no Santos? Sim ou não? Participe, tá aí para você a pergunta da nossa enquete do dia, a hashtag é Último Lance. E eu já vou começar, Otávio Beckler, apresentando aqui o timaço que está comigo diretamente do gramado aqui da Neoquímica Arena, Ricardinho Martins e Madison. Ô Ricardinho, de todos os problemas que o Santos já apresentou nesse começo de temporada, qual é o maior deles, na sua opinião? Boa tarde, seja bem-vindo ao Último Lance. Boa tarde, Guido. Help me, help you. O Santos está precisando de muita ajuda, né? O Santos Futebol Clube tem um time bastante limitado. Não dá pra gente ficar enganando aqui o torcedor. O Santos do ano passado brigou até a última rodada no Campeonato Brasileiro para não cair e não mudou absolutamente nada do ano passado para esse ano. Você pega o time que começou o jogo hoje, você tem de novidade o Gabriel Barbosa e o Gabriel Menino. Os outros todos estavam aí. O problema do Santos é qualidade. O Santos não tem qualidade. O Santos não consegue agredir absolutamente ninguém. O Santos, Guido, mais uma vez, teve em Gabriel Brazão o seu grande jogador hoje aqui. O menino foi eleito o melhor em campo porque ele desempenhou muito bem. Mas, de novo, o Brazão fez uma defesa simplesmente espetacular no final do jogo. O Santos vive de Gabriel Brazão e o Santos vive a expectativa da volta do Neymar. O time do Santos é muito, para falar o português bem claro, o time do Santos é muito ruim. O time do Santos não tem qualidade. O time do Santos não tem uma maneira de jogar, nem para se defender, nem para atacar. O torcedor santista vai continuar sofrendo. O Santos precisa urgentemente contratar de 5 a 6 jogadores para melhorar esse time e esse elenco. Robinho Júnior é muito bom. É melhor ter o Robinho Júnior em campo do que ter o Lautaro. Já deu para todo mundo entender que o Lautaro, infelizmente, tem um problema muito sério. A bola atrapalha ele. Deixa eu ouvir também o Madison, nosso embaixador do Santos aqui na TNT Esportes, que já usou a 10 do Pelé
Só isso, tá? O Madison aqui com a gente. Madison, em cima disso que o Ricardinho falou, né? Que análise você faz desse momento do Santos? O que tem? Tem alguma coisa de positivo que você já conseguiu observar nesse Santos, nesses primeiros jogos da temporada? Seja bem-vindo ao Último Lance. Boa tarde, Guido. Guido, positivo é difícil a gente frisar aqui. Eu acho que o que o Santos tem de positivo é o brasão. Gostaria muito que o Santos tivesse um time mais competitivo, com mais qualidade, para ajudá-lo, né? Porque ele fecha lá atrás e o time não consegue fazer gol. Então, como o Ricardinho falou, o Santos hoje está muito limitado. Você olha para o banco, você tem os meninos da base, ok, mas você não tem ninguém ali que você fala assim, cara, esse jogador vai mudar o jogo. Eu estava até falando lá atrás hoje, eu falei, cara, o Santos não tem um jogador que faça uma fumaça, que pega a bola pelos lados e vai para cima, tente mudar o jogo, né? Então, eu acho que positivo é muito pouco. Acho que só o brasão hoje aí está positivo, né? E o Santos precisa de fato ligar esse alerta, porque por mais que o ano está começando, mas já tem que ligar esse alerta aí para que o ano é longo, para não ter que brigar pelo rebaixamento, né, durante o ano. Obrigado por você ter ficado até aqui. Link desses vídeos está na descrição do vídeo. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.